Papo descontraído sobre política, regado a um bom café. O café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Prazo, já que ele era governador e era afiliado ao partido PSB. Teve que se desfiliar, né? Teve que se desfiliar pela questão de compliance da própria, as regras, né, do próprio Banco Nordeste, enfim. Então, Paulo Câmara ontem soltou o verbo, digamos assim. Ô Mário, essa dificuldade nessa relação entre Paulo Câmara, Raquel Lira, Paulo Câmara sendo o presidente do Banco do Nordeste, isso pode dificultar, por exemplo, o acesso a crédito para aqui? Não, pode não. Isso, inclusive, semana passada o próprio Banco Nordeste divulgou uma nota, né, de que atingiu mais de 1 milhão de pessoas de crédito já. Acredito que não, Laís. Isso aí é uma coisa... Seria ruim até para ele, né? Independe, né? Ele vai fechar o crédito para Pernambuco, não tem como fechar isso. A empresa... Porque, na verdade, é um microcrédito, digamos assim, que tem um valor de até 21 mil reais. Né? Isso falando do Crédito Amigo, né? Claro que empresas, elas podem ir atrás de um recurso bem maior, mas o microempreendedor ele tem até 21 mil reais para ele buscar aí de crédito, e esses 21 mil reais é para aquela pessoa que é o MEI, né, para aquela pessoa que é o pequeno produtor, é o pequeno empresário. Aí isso aí não. Agora as empresas maiores sim, né, elas precisam de uma avalista de crédito maior, precisam ter patrimônio e por aí vai. É uma situação bem mais difícil, né, para você pegar crédito, mas não pelo fato de ser de Pernambuco ou ser de Caruaru, porque Raquel é daqui. Acredito que não, né? Você tendo condições de ter o crédito, o banco ele quer o lucro,
e ele, quanto mais ele tiver dinheiro circulando, ele vai ter essa possibilidade de promover isso. Então o banco ele empresta, ele gera o crédito, e aí o credor ele vai pegar e depois ele vai começar a pagar. E o que vai fazer o fluxo girar no dinheiro é esse pagamento que ele vai fazer do crédito, né? Então, das parcelas. Então acredito que não. Perfeito. Bom, Mário, outra situação que a gente vem acompanhando desde ontem, né, na verdade desde antes de ontem, é sobre a Fundação de Cultura aqui de Caruaru, né, sobre uma matéria que foi publicada. Ontem o presidente da Fundação de Cultura esteve aqui com a gente, conversou um pouquinho sobre a autorização para empresas terem um espaço dentro do São João. E aí, o que a gente pode avaliar disso, Mário? Olha, Laís, de fato, né, é uma situação que gerou um desgaste à imagem da Prefeitura de Caruaru e do prefeito Rodrigo Pinheiro. Isso é fato, porque, como eu disse, né, as pessoas elas não sabem como funcionam os processos administrativos, e o fato de sair uma matéria, em qualquer canto que seja, o pessoal já acha que tem alguma coisa de errado, ou que já foi condenado. Não. A matéria ontem ela não tinha, foi publicada num blog de Recife, ela não tinha documentos, né? E ontem o Ministério Público confirmou, inclusive a você, né, que pediu a nota, né, que havia uma notícia, né, uma abertura de notícia para que o Ministério Público fosse provocado, digamos assim. O Ministério Público precisa ser provocado por alguém para ele agir. Só mas também não esclareceu quem encaminhou a denúncia, né? Provavelmente denúncia anônima, né? E aí não esclareceu quem encaminhou, mas aí pode ser feito por qualquer pessoa pode ter ido denunciar. E o Ministério Público questiona a questão da transparência do processo lá, principalmente do camarote exclusivo, né? Que é o que fica dentro do pátio e que ele gera uma repercussão muito grande, porque é um camarote pago, tem uma área privilegiada. E o Ministério Público pediu informações. Ontem o Rafael Martiniano esteve aqui explicando, né? Era uma entrevista que já estava agendada já há algum tempo, não foi por causa dessa história, né? Foi uma coincidência que saiu essa matéria no fim de semana, e aí ele esteve aqui, aproveitou e deu o ponto de vista da Prefeitura. Inclusive ele explicou, né, que só 2 empresas procuraram a Prefeitura para ter esse espaço, uma no pátio, outra no Alto do Moura. Eu honestamente eu nem sabia que esse espaço poderia haver esse tipo de concorrência. Para mim era uma questão que o prefeito escolhia. No caso, procurava a empresa, oferecia, uma né? empresa procurava e dizia, olha, eu quero expulsar esse espaço aqui, quanto é, e aí a prefeitura fazia o valor que o Rafael Martiniano explicou aqui, que era R$220 mil, né, pelo mês inteiro. Eu não sabia que podia ter uma livre concorrência ali dentro do pátio. Eu fiquei sabendo ontem, sendo bem honesto com vocês, né? E a gente tem, né, essa possibilidade disso que ficou explicado ontem. O problema maior que eu vejo aí para a gestão municipal é que o que a matéria que foi publicada alega que antes de sair o resultado já tinha uma pessoa, né, um empresário do dono da empresa já divulgando que a venda do ingresso. Isso pode ter alguma repercussão, né, porque ele não tinha ainda vencido a questão da autorização da empresa. Então isso pode reverberar em alguma coisa. Eu acredito que não, o pessoal vai explicar e para mim não vai ter mais problemas para o prefeito, nem para a prefeitura. Agora, politicamente, os adversários estão explorando, né? O deputado federal Fernando Rodolfo, que hoje é o principal opositor aí de Rodrigo Pinheiro, está usando isso muito na rede social dele. Inclusive fez enquete nas últimas semanas aí, né, em quem você votaria para prefeito, e ele mesmo se colocando na rede social dele. Ele tem uma intenção de disputar essa prefeitura, está tentando usar isso politicamente. O deputado Zé Queiroz ontem também, né, reapareceu aí na mídia e tocou no assunto, mas é um modelo que foi sacramentado inclusive na gestão dele, né, não do camarote nesse modelo, mas, né, de um preparativo, como tinha as pessoas que ficavam ali no front stage, né? Eu lembro muito bem. Não, e inclusive naquela época teve denúncia de venda de pulseira, não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Né? Não pela gestão, né? Isso. Quem tinha acesso
De repente apareceu nas redes sociais, na época no Facebook, que era a rede social mais usada, pessoas vendendo pulseira para ficar na frente, chamado front stage. Né? Depois houve a utilização de bares. Esse negócio sempre é complicado. Sempre tem gente que diz, olha, fulano foi privilegiado, o outro não foi. Inclusive, ao longo dos anos, essa questão do front stage mudou bastante, né? Assim, eu acompanho o São João aqui, trabalho desde 2014, então eu vi essa mudança muito grande, né? Inclusive, ano passado, no front stage, a área era maior, um lado todo reservado para a imprensa transitar e um espaço menor para esses convidados aí dos artistas, da prefeitura, enfim. Que é uma questão também polêmica, né? Isso é bastante polêmico, porque tem gente que acha que não deve ter, front stage deveria ser só para quem fosse trabalhar, né? Ou não, mas enfim, são modelos de festas que ao tempo eles foram se consolidando e a prefeitura tem essa liberdade de fazer isso, né? E são 10 dias, né, Laís, para responder ao Ministério Público, vai responder. São 10 dias úteis, aí vai até lá mais ou menos dia 22, porque a gente tem o feriado dia 18, né? E aí vai ter praticamente a estrutura estará pronta do São João, né? Acho que, repito, a prefeitura vai explicar, o Ministério Público vai analisar, né, o que foi explicado, mas eu acho que vai seguir o trâmite normal, né, da festividade. Vão pedir explicações dessa história aí do empresário ter publicado antes, né, como ele fez a festa no ano passado, talvez ele pensou que não tivesse concorrência esse ano. De fato, pelo que o Rafael Martiniano explicou aqui, não teve, né, foi só a empresa dele, então acho que ele vacilou nisso. Mas foi o empresário, né, que deu esse vacilo. Exato. Aí. Até que, do jeito que a matéria foi colocada, que tem um esquema de corrupção, um conluio, né, da prefeitura com essa empresa, aí eu acho outros 500, né? Acho e cita o Tribunal de Contas, como você disse no começo. Que falou em reserva. Não mostra os dados, não mostra documento nenhum, é complicado, né, Mário? Eu acho que tem que como eu disse, né, vamos aguardar o que o Ministério Público vai dizer, né, mas eu acredito que não vai ter problema não. Na minha opinião, pela experiência que eu já tenho de cobertura de órgãos de classe, de cobertura política e de São João, eu acho que não. E as pessoas, ontem eu vi insinuações tipo, por isso que o São João tem tanto privilégio que em outras áreas. Então o São João tem tanto privilégio que ele movimenta a economia como um todo. Ele melhora o astral da cidade, ele movimenta a economia. A festa é a maior da cidade, né, envolve milhares de pessoas, os veículos de comunicação cobrem, melhora a vida de todo mundo. Agora, quem não quer enxergar isso, aí paciência, né, não tem o que fazer. Se não quer entrar no campo político, aí é outra história. Exatamente. Mário, amanhã a cidade tem mais política, não é isso? Tem. Hoje, inclusive, também vamos abordar esse assunto e outros, né, repercutir ainda mais essa história do Paulo Câmara, e também vamos falar aí sobre, Laís, a Unimed, que está começando com um feirão também, no momento da entrevista às 11 da manhã, sobre essa história da Unimed, explicar direitinho o que é esse feirão e outros assuntos da política. Muito bem, Mário. A gente se vê amanhã. Valeu, Mário. Até amanhã.